Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui no ExpoJude falando para vocês. Vou tentar descobrir aqui pelos rostos quem está conectado no canal aqui do Palco 3. Vamos fazer aqui a apresentação de inteligência artificial e dados aplicados a licitações e compras públicas de TIC. Primeiro, eu sou Fábio Albernaz, eu sou administrador pelo UNB, tenho especialização também, principalmente em vendas e em licitação, a minha vida inteira foi isso. Sou hoje executivo comercial da MTech. Tenho também 2 filhos, uma menina linda de 8 anos e um menininho de 5 anos. Também sou músico e, como dá para ver, eu fiz essa foto na inteligência artificial. Nada mais justo para um evento que fala tanto de inteligência artificial. Mandei essa foto para minha mãe, ela falou que eu sou muito mais bonito pessoalmente. Falou até que eu pareço o George Clooney com a minha barba. Então, sempre que alguém me fala que eu estou muito velho, eu tomo um expresso, what else, e fico com a opinião da minha mãezinha. Bom, eu vim aqui para falar de dados. E eu vim aqui também para falar de inteligência artificial. Quantas vezes a gente vai em tantas palestras aqui, o ExpoJude, ou tantas outras palestras, que a gente ouve o mesmo tema, dados, inteligência artificial. Houve apresentações sobre isso, explicação do que é inteligência artificial, do que são dados. Às vezes a gente escuta poucos casos práticos. O que eu quero trazer para vocês hoje é um caso prático. Caso prático que a gente utiliza uma massa muito grande de dados para tomar decisões estratégicas lá na MTech. A MTech é uma empresa de mais de 40 anos, quer dizer, quase 40 anos de vida, aqui de Brasília, uma empresa focada em venda e alocação de hardware. A gente tem inúmeros parceiros. E uma empresa que desde 2020 para cá, ela veio investindo muito em inteligência, veio investindo muito em dados também. Uma empresa que se modernizou muito e utiliza os dados todos os dias na nossa vida. Assim, para a gente tomar decisão diária, a gente utiliza dados. E eu acho que isso é um tema que vale a pena a gente conversar, porque está incorporado já dentro da nossa empresa, está incorporado já dentro do nosso dia a dia a utilização de dados. A gente tem na MTech um número impressionante de 70 licitações por dia útil. Isso aqui foi no ano de 2023. E a gente tem também picos de licitação de aproximadamente 250 licitações em um único dia. Então, teve um único dia que a gente participou de 250 licitações. Eu vim de uma outra empresa grande de mercado que participava muito de licitação também, mas a gente participava de 30 licitações por mês, no máximo. Aqui, 70 licitações por dia útil. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de plugar as nossas APIs e plugar a nossa inteligência nos principais portais públicos e extrair esses dados dessa enormidade de licitação que a gente participa. Isso faz com que a gente otimize e melhore a nossa competitividade e a nossa produtividade dia a dia. Todos esses dados e toda essa junção fez com que a gente criasse o SmartGov, que é um produto que a gente, a princípio, a MTech criou o SmartGov como um produto próprio, para que a gente pudesse utilizar, e aos poucos a gente está desenvolvendo esse produto para ele chegar no mercado. Como que funciona o SmartGov? Aqui é exatamente onde estão os dados e onde está a utilização dos dados e da inteligência artificial que eu queria falar para vocês. É um banco de dados próprio, então a gente teve um grande esforço de desenvolvimento. Durante anos a gente vem desenvolvendo essa plataforma e a gente teve também um investimento muito alto para que a gente conseguisse efetivamente buscar informação, dados extraídos dos principais portais de compras públicas. Às vezes você consegue ter a visão do Comprasnet, ou às vezes você consegue ter a visão do BEC, que é no estado de São Paulo, mas a MTech consegue ter uma visão geral desses dados. Então, quando a gente vai tratar as licitações, a gente está tendo realmente uma visão 360. Esses dados foram extraídos desde 2022, são mais de 280 mil licitações na nossa plataforma. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar os dados de uma forma muito concreta. E as inteligências artificiais e toda a tomada de decisão, ela tem como base os dados, a qualidade do dado, a fidelidade desse dado. Na MTech, a gente consegue trabalhar esses dados de uma forma muito extensa. Todos os dias a gente faz isso. São mais de 310 bilhões de itens adjudicados na nossa plataforma, mais de 4.900 órgãos públicos diferentes. Já apresentamos essa plataforma para alguns órgãos públicos e eles ficaram impressionados.
porque ninguém tem essa visão tão completa. A partir daí, nós vamos extraindo os dados. Isso aqui é uma imagem genérica do nosso BI lá com o SmartGov. A partir dessa imagem genérica, a gente consegue ir entrando no detalhe e buscando cada vez mais dados, né? E a gente consegue analisar licitação por licitação. Então, quando eu estou atuando num edital, por exemplo, que ele vai ser a venda de um computador, eu consigo saber, dentro daquela faixa de especificação daquele computador, quais são os outros computadores que atendem, quais são os outros fabricantes que atendem aquela especificação, e eu consigo também saber o preço dele. O dono da MTech, o Renato, ele gosta muito de automobilismo, então ele utiliza muitas metáforas do automobilismo. A gente chama lá dentro da empresa de voltas, né? Qual que é a volta mais rápida para um produto? Então, qual que é a volta mais rápida para um notebook? Recentemente, vou dar um exemplo aqui, um notebook Lenovo, que a gente sabe que ele custa aproximadamente R$ 363 na média das licitações e nas licitações mais recentes. Então, quando a gente for conversar com a Lenovo, por exemplo, eu vou falar, Lenovo, o preço target para a gente conseguir vencer nessa licitação é esse aqui. Se você não me der um preço abaixo, igual ou abaixo desse preço, a gente efetivamente vai perder a licitação. Porque eu tenho dados concretos de licitações que aconteceram recentemente que me mostram que existem outras empresas, outros fabricantes que conseguem chegar nesses valores. Isso também é um tema muito sensível para quando um órgão público, por exemplo, a gente vive isso o tempo inteiro, vai fazer uma composição de preço para uma licitação. A gente vê que às vezes o órgão público usa sites de transparência, às vezes faz cotação no mercado, e às vezes é difícil de você efetivamente chegar no valor exato daquele produto, que ele vai ser finalizado na licitação. Aqui na MTech a gente sabe exatamente esse valor, a gente sabe exatamente o valor que a gente precisa para conseguir chegar nesse produto. Bom, daí eu consigo fazer uma análise mais detalhada, que eu puxei dados até da linha branca, é uma das linhas que a gente atua, mas o nosso foco é em tecnologia, em computador, servidor, né? A partir desses dados, eu consigo fazer a aplicação deles na inteligência artificial generativa. Então, como que eu aplico os dados que a gente extraiu de tantos portais, de tantas licitações? Na MTech a gente tem um exército de mais de 120 pessoas trabalhando todos os dias para poder absorver essa enormidade de licitações que a gente participa. E essas informações são todas direcionadas para o SmartGov, e a partir do SmartGov eu posso efetivamente jogar essas informações numa inteligência artificial e começar a ter insights. Aquilo que a gente vê às vezes num vídeo, a gente vê às vezes numa palestra, a gente consegue efetivamente fazer isso. Mas por quê? Porque a gente tem os dados. Os dados são nossos. Apesar dos dados serem públicos, né, a coleta e a organização desses dados é da MTech. Então isso faz com que a gente tenha um aproveitamento maior. Eu gosto de utilizar o Data Analyst. Dentro do ChatGPT, todos sabem aqui que o ChatGPT tem inúmeros agentes. Esse agente é um agente próprio do ChatGPT, é o Data Analyst, e eu costumo colocar dados relevantes dentro da plataforma, dentro do ChatGPT, fazendo os recortes que eu necessito para poder analisar e para poder tirar insights. Então, solicito para ele que me dê insights com base nos meus dados. Então, eu efetivamente estou utilizando a inteligência artificial para um propósito meu, mas principalmente porque eu coletei os dados antes de forma estruturada, né? Aqui, conversando com o chat, claro, ele vai me dando todas as indicações, alguns insights, se está mais para microempresa, pequena empresa, qual produto que tem uma penetração maior no órgão. Isso faz com que, ao longo do tempo, eu vá tomando decisões estratégicas, principalmente relacionadas aos meus fabricantes. Então, eu posso ir trocando de fabricantes ou dando foco, dando ênfase maior para um fabricante ou outro, a partir dos dados, né? Então, lá nós tomamos decisões baseadas em dados. Isso são todos os dias. Então, hoje a MTech vai participar de mais de 70 licitações. Nós vamos coletar os dados dessas licitações, não só dessas, mas das outras também, e nós vamos continuar fazendo análise utilizando a inteligência artificial, né? Isso faz com que a gente chegue a grandes fabricantes. Um dos principais que está com a gente aqui nesse evento hoje é a TP-Link. A TP-Link é uma empresa de Singapura. Eu acho que todo mundo conhece a TP-Link aqui, ou tem em casa, ou tem na própria corporação, ou tem dentro do órgão, né, equipamentos da TP-Link. Ela é uma empresa que está muito bem posicionada no Gartner. Ela é uma empresa que tem um software de gerenciamento para rede extraordinário.
Ela é uma empresa que foi a primeira a cadastrar o Wi-Fi aqui no Brasil, né, a certificar pela Anatel o Wi-Fi 7. E como case, como resultado disso tudo, nós ganhamos 2 licitações muito importantes para a MTech e para a TP-Link também. A gente vendeu mais de 5.000 itens para os Correios e distribuímos para o Brasil inteiro. E também vendemos mais de 4.000 itens para o governo do Paraná, a Secretaria de Educação, e distribuímos pelo Brasil inteiro. Então, esse é exatamente, eu vejo que é a utilização prática mesmo. Lá no começo a gente colheu o dado. A partir do dado, a gente estruturou ele, organizou ele, depois a gente colocou esse dado junto com a inteligência artificial para nos ajudar nessa decisão. Através da decisão, a gente conseguiu jogar isso para uma licitação especificamente e tivemos cases de sucesso, que foram esses 2 cases que a gente está apresentando para vocês. Da mesma forma, a Logitech. A Logitech, que também está com a gente aqui nesse evento, é uma empresa suíça que todos vocês conhecem, com certeza, ou tem um mouse ou um teclado em casa, ou também no órgão, né, na empresa pública, costuma comprar bastante Logitech. É uma empresa com mais de 40 anos também, parceira de Microsoft, Zoom, Google Meet, as principais plataformas aí de comunicação, com soluções não só para escritório, casa, mas também para quem trabalha em home office, uma linha grande de produtos, né? A parte de videoconferência da MTech realmente da Logitech realmente é impressionante. E como cases, a gente tem o TJ Maranhão e a Defensoria Pública da Bahia. Eu trouxe esses 2 cases porque são cases do Judiciário, são atas de registro de preços que a MTech ganhou juntamente com a Logitech, utilizando isso que eu falei, né? Utilizando os dados, utilizando a inteligência artificial, utilizando também o CRM. A gente tem um CRM que ele é muito customizado, então todas as nossas informações estão lá dentro, e a partir daí a gente consegue avançar enormemente. Bom, sempre que a gente vai falar de dados e de inteligência artificial, às vezes a gente fala de uma grande complexidade. Às vezes a gente fala de soluções que realmente são o máximo da tecnologia. Né? Mas às vezes você consegue extrair muita coisa, informação interessante dos dados e da inteligência artificial de uma forma simples. Eu não sou especialista em inteligência artificial e nem em dados, eu sou representante de uma empresa que de uma forma estruturada conseguiu pegar os dados que a gente colhe no dia a dia, né, da nossa atividade, dados relativos a compras e licitações públicas, e que são dados públicos também. São dados que todos têm acesso. Juntei esses dados todos na nossa plataforma, e isso realmente demorou um grande tempo e um grande investimento. A partir dessa plataforma, incorporei esses dados na nossa empresa, né? A utilização de dados para a MTech é uma utilização frequente e de forma estruturada. Isso fez com que a gente tivesse a possibilidade de, efetivamente, através das inteligências artificiais, colocar esses dados lá dentro e ter insights verdadeiros. Né? A gente vê a luta grande para você ter os dados e para você ter os dados de qualidade. E para que esse dado efetivamente se transforme em uma decisão estratégica que você pode tomar na sua empresa. Então, aqui na MTech a gente conseguiu fazer isso. Eu quis trazer esses cases para cá, porque são cases simples, até se você for analisar a estruturação dele. Né? Esses dados são públicos, então a gente tem APIs, inteligência artificial e equipe também colhendo esses dados. E você pode utilizar ele no dia a dia para otimizar compras e para otimizar licitações. Né? E a inteligência artificial vem junto com isso, para que a gente possa ir além do que a gente consegue ver no dia a dia. A gente toma decisões com base no que a gente conhece, mas também estamos usando os recursos computacionais e o recurso de inteligência artificial que existe hoje no mercado para que a gente possa explorar ao máximo o que a gente tem em relação aos nossos dados e às nossas estratégias. Né? Bom, isso foi o que nós fizemos em relação aos dados e em relação à inteligência artificial. E o que mais a gente poderia fazer? Né? Como que as corporações podem colocar os dados que elas mesmas têm, estruturar esses dados e jogar eles dentro de inteligências artificiais para que elas possam ajudar no dia a dia. O que a gente fez aqui não é nada tão complexo. Foi algo simples. A gente simplesmente pegou esses dados, colocou dentro da nossa plataforma e jogou depois para a inteligência artificial. O que mais a gente pode fazer em relação aos dados? Né? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês aqui no final. What else? O que mais a gente consegue fazer? Bom, vai ser um prazer imenso tomar um café com vocês, conversar mais, não só
em relação ao portfólio da MTEC, como também em relação à utilização de dados de inteligência artificial para compras e licitações públicas. Muito obrigado, bom dia a todos.